A paz e a graça de nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Nós damos início a este culto para a ceia do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, por Ele, graças a Deus Pai. Amém. Amém. Com uma oração, eu peço que todos vocês fechem os seus olhos e me acompanhem. Glória a Deus. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos, Senhor, dentro desta sala virtual, Pai, reunidos e congregados, Senhor eterno, para juntos, Senhor, realizarmos este culto de ceia, Pai amado. Aqui, Senhor, é feito e é dado o cumprimento na ordem e na orientação que o Teu Filho nos fez, Pai amado. Estamos fazendo tudo conforme o nosso entendimento alcança, Senhor. Tudo o que estamos fazendo aqui, Pai amado, é para o Teu agrado, é para cumprir a Tua palavra. Pai amado, estamos fazendo porque cremos na Sua palavra. Por isso queremos Te pedir, Senhor, encarecidamente, abençoa, Senhor, este culto de ceia. Pai amado, desça sobre nós a Tua bênção, Senhor amado. Nós só estamos pedindo, Pai amado, a Tua bênção, Senhor eterno, para nós sentirmos, a Deus bendito, que estamos em paz e em comunhão contigo. Deus amado, também viemos aqui como homens de carne que somos. Estamos em Sua presença, carecidos da Sua misericórdia e do Seu perdão. Por isso te pedimos, Deus, perdoe os nossos pecados, Senhor. Nós pecamos na Sua presença o tempo todo, Senhor amado. Tu és santo, 3 vezes santo. Quem é que não tropeça em Tua presença, Senhor amado? Amado Deus, e por isso, humildemente, nós estamos aqui, cada um de nós, Pai amado, abrindo o nosso coração. Não vamos esconder, Pai amado, os nossos pecados, porque de ninguém, Pai amado, pode se esconder de Tu, Senhor. Amado Deus, perdoa-nos em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Deus querido, toma nas mãos o sofrimento, as causas, as angústias, Senhor, as tribulações do povo que está aqui, Pai. Todo mundo que está aqui, Senhor, tem uma dor, tem um sofrimento, porque esta terra é a terra da grande tribulação. E Tu sabe bem disso, ó Deus bendito. Amado Deus, abençoe todo o andamento deste serviço de culto de ceia, Pai amado. Nos abençoe, maiormente também no momento em que for abertas as Escrituras, que é a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda e é conosco. Por isso pedimos, colocamos em Tua poderosa mão, em nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. 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 Queridos irmãos, agora eu passo para a nossa irmã Adriana, tá? Ela segue dando continuidade, né, na direção do culto. Deus abençoe a todos. Irmã Adriana, está com você a palavra. Deus abençoe, irmão Josafá, graça e paz a todos os irmãos. Eu agradeço a Deus por estar todos aqui hoje, né, nessa noite. E agora nós vamos convidar, como alguém vai querer cantar um louvor primeiro, se alguém for cantar, irmãos, fica à vontade, tá? Põe a timidez de lado e vamos louvar o Senhor. Bom, pelo jeito ninguém vai cantar, então vamos convidar nosso irmão Josué para orar, né? Pela mensagem. Irmão Josué, Deus abençoe. Amém. Eu vou orar pelo microfone do Cristo, tá bom? Tudo junto então, na comunhão. Glória a Jesus. Pai nosso que estás no céu, em nome de Jesus, o Teu amado Filho, nós nos encontramos mais essa vez na Tua presença, com o perdão dos nossos pecados. Nós te pedimos, Senhor, porque somos fracos e errantes. E agora, nesse momento, Senhor, te damos graça também por todas essas pessoas que estão participando, Senhor, desse serviço de ceia. Que tudo seja abençoado, em nome de Jesus. E também, Senhor, te entregamos agora, Senhor, a mensagem que Tu vai enviar para nós. As Escrituras serão abertas, onde, Senhor, que Tu preparou o Teu servo e preparou, Senhor, as Escrituras, Senhor, que são, glória a Deus, nas alturas, são inspiradas, e que também, Senhor, na boca do Teu servo seja inspirada, e que nós participamos daqui, Senhor, para a honra e para a Tua glória. Graça te damos por tudo e te pedimos em nome de Jesus, que é bendito e eterno. Amém. Agora vamos
convidar nosso irmão Josafá para passar a mensagem. Irmão Josafá, Deus abençoe. Amém, irmã Adriana. O Evangelho de Lucas, no capítulo 22. E nós vamos ler a partir do versículo 14 até o 38, tá? Abra a palavra de Deus, Lucas 22, do versículo 14 até o versículo 38. Vamos ler com a ajuda de Deus. A ceia do Senhor. E a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o, e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está escrito, aliás, segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles. Os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior que está à mesa, ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino como meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. E vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandália, faltou-lhes porventura alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhe, pois: Mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge. E o que não tem espada, venda a tua capa e compre-a. Porque vos digo que ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: Basta. Irmãos, é até aqui o ponto, né, onde nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. E agora nós vamos explicar, né? Vamos ler e tirar do texto a mensagem da palavra de Deus para hoje, neste culto de ceia. Este momento, irmão, é o momento derradeiro onde vai terminando a jornada de Jesus Cristo no seu ministério de evangelização. Rodou por todas as terras de Israel e ele foi rumo a Jerusalém, que era o seu destino final. E aqui Jesus sabe que naquela noite ele será morto, mas ninguém estava entendendo isso. E não só morto, como ele diz aqui, e importa que, e com os malfeitores foi contado, ou seja, ele sabia que seria morto junto com pessoas más, com bandidos.
Olha só, imagina você, irmão. Imagina você aqui, ministrando uma palavra. Ninguém sabe, mas você sabe que ainda essa noite vão invadir a sua casa com ódio. Vão te arrastar pela rua, puxando pelos seus cabelos. Vão bater em você tudo o que podem. E vão te pendurar junto com os piores bandidos do seu bairro na praça pública. Era esse o sentimento que Jesus estava tendo naquele momento. Sentimento de despedida, e os apóstolos achando que era apenas mais um dia. Era um dia normal, como qualquer outro. Era isso que ele estava achando, tá? E aqui fala: e chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, lhe disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Observa que o texto está falando, eles estavam comendo a Páscoa. Foi a Páscoa que foi preparada, né? A Páscoa só muda de Páscoa para a ceia quando ele fala do pão. Aliás, em primeiro lugar, ele fala do cálice e do pão. Naquele momento, a Páscoa muda para a ceia do Senhor. E aqui ele fala: porque vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Esse versículo é o versículo da mensagem de hoje da palavra de Deus. Jesus Cristo disse: porque vos digo que não a comereis mais até que se cumpra no reino de Deus. Nesse versículo está ensinando, explicando para nós o que representa a ceia. A ceia representa um ato que Jesus Cristo pediu que a igreja reunindo faça até que ele venha. A igreja, quando se reúne para comer a ceia, o ato da reunião para tomar a ceia é um ato público de que a igreja está aguardando o retorno do Messias. A mesma mensagem que você passa quando você desce a água do batismo, porque quando você desce a água do batismo, você está fazendo uma confissão pública de que você creu em Jesus e que a partir de agora você vai segui-lo. São dois sacramentos que Jesus deixou para nós. O batismo, que simboliza uma confissão pública de que você creu em Jesus, e a ceia, que significa que você ainda está esperando Jesus. Os que não estão esperando mais, irmão, já foram embora. Não se reúne mais a ceia. A ceia é um ato é um ato de fé, aonde você está dizendo com a sua prática. Quando você leva o pão à boca, quando você leva o vinho à boca, você está dizendo: Senhor, eu estou te esperando. Senhor, estou comendo conforme tu nos pediu que fizéssemos. E Jesus está no céu, não se achegou à mesa mais. Eu só chego à mesa quando os meus irmãos estiverem aqui comigo. A gente não sabe, irmão, que tipo de banquete que tem no céu. A gente não sabe. Já pensou se lá tem banquetes grandes, estão os anjos, os arcanjos, e Jesus Cristo está fora da mesa aguardando os irmãos dele? Isso é ato de amor, irmão. Ato de honra. O primeiro a nos honrar será Jesus Cristo. E quando ele chegar com a igreja de Deus, os filhos de Deus, os seus irmãos, estendendo a sua mão e falar: sentem-se à mesa, meus irmãos. Hoje eu comerei junto convosco a ceia no reino de meu Pai. O ato da ceia é uma confissão pública de que estamos aguardando a volta de Jesus Cristo. Quando Jesus vier e for embora, levando a igreja, perde todo o sentido comer a ceia. Já não serve mais. As escrituras não servem mais. Acabou. Jesus foi embora. Mas a ceia significa: Senhor, estamos te aguardando. E ele segue dizendo: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu
Aliás, e tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Aqui está a ordem: fazei isto em memória de mim. Então a igreja deve se reunir. Ela deve praticar esse ato. Mas se você está em algum lugar, mas irmão, não tem ninguém aqui comigo, você não pode fazer aquilo que está além do seu alcance. Se não tem ninguém, você fica em paz. Mas quando você estiver reunido com o corpo, com a igreja, você deve tomar a ceia. Mas eis que a mão do que me trai está comigo na mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de trair. E eles ficaram preocupados, porque Jesus Cristo disse: um de vocês que está aqui vai me trair. E já no verso seguinte, eles já estão perguntando quem seria o maior no reino de Deus. Você vê que tem uma lacuna aqui. Ninguém muda de um assunto para o outro assim tão repentinamente. Tem coisas que não foi registrado. A Bíblia está resumida. Essa ceia demorou horas. Muitas coisas foram conversadas. E aqui ele fala: e houve também, ou seja, você observa quando ele fala e houve também, ele dá um pulo de um assunto para outro. E ele fala: e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Aqui eles estão ainda na carne, manifestando os seus interesses humanos, irmãos. Todos os apóstolos ainda estão na carne. Por isso que um pouco mais à frente Jesus fala: Pedro, quando tu se converterem. Ele não era convertido ainda. Aonde se deu a conversão com ele? Jesus morreu, ressuscitou, apareceu para eles dentro de um cenáculo e disse: recebei o Espírito Santo, e soprou em cima deles. Ali veio a conversão, bem depois. Por isso, ninguém, irmão, a gente pode andar com o Senhor do nosso lado. Se o Espírito de Deus não entrar em nós, se Deus não der o Espírito, nós não vamos entender, nós não vamos crer. Jesus Cristo, se sair de perto de nós já abandona ele de novo, já vai embora, como os apóstolos fizeram. Às vezes a gente lê as Escrituras e achamos-nos melhor do que eles, mas se fosse qualquer um de nós aqui que estivesse no lugar deles, nós teríamos feito as mesmas coisas que eles fizeram. Porque nós também somos covardes. Se hoje nós enfrentamos alguma coisa, se hoje nós temos coragem de falar do Evangelho, é porque Deus colocou o espírito de fortaleza dentro de você. Então a sua coragem, a sua valentia, o seu amor que você tem pelo Senhor, na verdade não é seu, é o Espírito Santo que em você habita. E é por isso que nós não temos com que se gloriar. Se há alguma coisa em nós, foi Deus quem colocou. Foi Deus quem pôs. Porque nenhum homem natural significa o quê? Nenhum homem sem o Espírito de Deus, nenhum busca a Deus. Se você está aqui, irmão, é porque Deus colocou o Espírito dentro de você. E esse Espírito sente falta do Senhor. E aqui ele segue dizendo: e ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis assim, mas não sereis vós assim. Ou seja, né? Jesus está falando, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior que está à mesa, ou quem serve? Jesus está falando, quem é maior? O que está na mesa sentado ou quem está servindo? Aí ele fala, é óbvio que é quem está sentado. Mas ele falou, mas eu estou servindo vocês. Olha que bonito, irmão. Jesus fala, quem é maior? Quem está sentado na mesa ou quem está servindo? É lógico que é quem está sentado. Só que eu sou maior do que vocês. E eu estou servindo vocês. Façam o mesmo.
Irmão, maior honra tem, irmão, aqueles que são servidos. Então quem quiser ser grande no reino de Deus tem que trabalhar para o reino como? Servindo a igreja, sendo pequeno, sendo humilde, ajudando, abraçando, tendo misericórdia, compaixão. É disso que a igreja se serve. E aqui ele segue dizendo: e vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino como meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás os pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Olha que importante que está sendo dito aqui. Satanás fala com Jesus que quer se andar Pedro como um trigo. O que Jesus falou, irmão? Ele falou que não? Por um acaso ele diz em algum momento: não põe a mão no meu pequenininho, vai cair 1000 de um lado e 10.000 do outro, mas você não vai ser atingido. Ele falou isso? Não. Ele falou assim: eu só pedi ao Pai que a tua fé não desfaleça. Ou seja, pode botar a mão nele, só não vou permitir que ele perca a fé. Vocês estão entendendo, irmão? Nessa terra, o evangelho não vai te trazer vida boa e mansa. O evangelho de Jesus coloca um alvo nas tuas costas, aonde você vai ser guerreado, afrontado, setas malignas vão ser disparadas contra você o tempo todo. Sabe por quê, irmão? O evangelho faz com que você se pareça com Jesus. O evangelho, o adversário, quando olha para você, ele vê a imagem de Jesus, ele não vê a sua imagem. E ele odeia Jesus Cristo. Ele quer o mal do Filho de Deus. E ele vai perseguir a todos aqueles que invocam com sinceridade o nome de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. O evangelho, irmão, ele não promete te dar uma vida melhor e nem superior à de qualquer pessoa nesta terra. O evangelho vai fazer diferença na sua vida depois da morte. Aqui nós vamos passar as mesmas dificuldades que qualquer pessoa nessa terra passa. Como disse Salomão, o sol nasce para todos igualmente, justos e injustos. Ou seja, o sol é vida e Deus dá vida a todos de igual modo. Então, irmão, se você entrar pelas portas de alguma igreja e lá pregando e lendo a Bíblia, ele disser que a sua vida será abençoada, que o seu cativeiro será virado e que Deus vai te abençoar grandemente. Se você está buscando realmente o reino de Deus, dê suas costas, vá embora, porque começaram a mentir para você. Começaram a mentir, irmão, porque não tem isso na Bíblia. Nós estamos vendo o próprio apóstolo Pedro, que Jesus amava. Satanás falou: eu vou cirandar e ele vai te negar. Jesus falou: pode, mas eu pedi ao Pai que a fé dele não seja diminuída, que não desfaleça. E Pedro sofreu demais, como sofreu o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, além das prisões que sofreram, irmão, as necessidades que passou, teve um momento que foi apedrejado e para não morrer ele se fingiu de morto. Imagina, para se fingir de morto e acreditar que está morto, é porque o homem devia estar ensanguentado, gente. Sangue saindo pelos ouvidos, pelo nariz, para poder escapar dali. Esse é o evangelho. Deus não vai permitir isso nas nossas vidas, irmão. Pode ser que aconteça também, a gente nunca sabe, tá? Mas uma coisa é certa: quem prega o evangelho, ele prega a diferença após a morte, não é antes dela. Aqui a nossa luta é dura, irmão. É dura e não é fácil, né? Não é fácil. Eu posso dizer sobre a minha vida,
Só perseguição e luta e prova quando você começa a pregar o evangelho. Prova e luta, mas eu estou vivendo os melhores momentos da minha vida. Não troco um segundo, não troco nada, não me arrependo de nada, porque a partir do momento que você começa a entender o evangelho, a sua vida muda e tudo começa a fazer sentido. Porque quando Deus expulsa da nossa vida a mentira, a ilusão, o engano, e você começa a entender as coisas, irmão, né? Até as doenças psicológicas vão embora e tudo começa a fazer sentido na sua vida. Hoje, quando leio a Bíblia, fala: Senhor, estava tudo aqui e a gente não entendia. Tá aqui. Ou seja, né, tudo começa a fazer sentido para nós. Né? Mas isso depende muito da vontade de Deus. E aí ele diz, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Olha aqui Pedro manifestando toda a sua solidariedade ao Senhor. Não, Senhor, vou contigo até a prisão e até a morte. Pedro ainda não tinha o Espírito Santo. Ele manifestou uma vontade. E Jesus fala, mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje. Irmão, presta atenção nisso aqui. Hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conhece. Irmão, não foi uma coisa que Pedro disse, eu não vou te negar. E passou 1 ano, aí ele negou. Foi no mesmo dia que ele disse que não negaria. Ele negou Jesus 3 vezes. No mesmo dia, irmão. E aqui tem uma diferença de comportamento gritante. Pedro, quando estava lá olhando Jesus de longe, pessoas do baixo clero, eu conheço esse homem, ele é um galileu. Ele falou, jamais estive com esse homem. Nunca o vi por 3 vezes. Mas quando Pedro recebe o Espírito Santo, lá em Atos dos Apóstolos, ele é levado de frente para a autoridade, o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote fala assim, para de falar o nome desse homem, senão vocês vão morrer. O que Pedro e João disse? O que vocês julgam mais correto? Obedecer a Deus ou os homens? E voltou para o templo, sendo que foi advertido para não voltar ao templo. Vocês viram a diferença de comportamento? Primeiro ele nega por coisa pouca. Depois ele encara os maiorais sem medo de morrer. Sabe o que transformou Pedro, irmão? De um comportamento de um covarde para um homem sem medo da morte? O Espírito Santo. Nesse meio caminho, ele recebe o Espírito Santo de Deus. Se nós temos alguma coragem, se temos prazer em falar de Jesus, se a gente, né, deu as costas para uma multidão grande, você não fez nada que Deus não tenha colocado o Espírito dele dentro de você para fazer. Se o Espírito de Deus sair de nós, a gente volta a ser como aquelas pessoas que estão cegas. A luz dos nossos olhos é o Espírito Santo. É Ele quem nos faz enxergar. Perder o Espírito, irmão, nós perdemos a visão. Disse-lhe, pois, mas agora aquele que tiver bolsa. Isso aqui é uma parte muito importante para vocês entenderem, que já está acabando aqui a palavra, faltam 3 versos. Ele disse, e disse-lhe, quando vos mandei, ele fala, olha Pedro, João, Tiago, vocês estão aqui. Sim, senhor, fala, olha, quando vos mandei sem bolsa, ou seja, quando eu mandei vocês irem por aí, sem bolsa, sem alforge, ou sandálias, faltou-lhes porventura alguma coisa? Aí eles falaram, nada, senhor. Ele falou, pois é. Disse-lhe, pois, agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a, porque vos digo que ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim será cumprido. E eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele disse-lhe, basta. O que significa aqui, irmão? Jesus está falando uma coisa em sentido figurado, que é que a gente vai explicar agora aqui. Ele está falando, olha, quando eu estava aqui com vocês, e eu mandei vocês ir
pelo caminho, sem alforje, sem chinelo, sandália, sem nada, vocês tiveram falta de alguma coisa? E falaram, não, Senhor, nada. E nada nos aconteceu. Ele, pois é, mas agora eu vou embora. Ou seja, e a partir de agora vocês devem comprar alforje, vocês devem comprar a bolsa, vocês devem comprar espada. Jesus não está mandando comprar espada. O que Jesus está falando aqui é, eu estando aqui vos protegi. Nada aconteceu com vocês. Vocês não tiveram fome. Até no dia em que nós não tínhamos dinheiro e nem aonde comprar, eu multipliquei pão. Mas agora eu vou embora. Então, se virem, se cuidem. Ô bolsa, né? Compre a sua espada. Ele não tá mandando comprar espada. Ele só está explicando que a partir de agora ele não vai poder protegê-los, que é o que aconteceu. Tiago era um protegido também, não passou fome, morreu ao fio da espada. Assim como Estevão morreu, Pedro depois mais para frente morreu. Passaram necessidade. É isso que Jesus está falando, porque aqui na frente, eles sem entender, eles falam, Senhor, temos aqui duas espadas. Ele fala, basta. Ele fala, eu não vou nem explicar mais para vocês. Ou seja, eu não estou mandando vocês fazerem isso. Eu só estou dizendo para vocês que enquanto eu estive aqui, não deixei faltar nada a vocês. Até segurança eu dei para vocês. Porque quando Jesus estava lá, irmão, o adversário não podia pôr a mão em nada nem em ninguém. Porque Jesus Cristo é o Rei da Glória. Nem o mar afundou o barco deles. Você quer um adversário maior do que qualquer um que fosse o mar, irmão? Qual é o exército que pode ir lá agora enfrentar o mar? O mar se levantou. O mar falou, vou derrubar esse barquinho. Vou levar ele a pique. O Rei dos Reis se levantou do sono e falou, cala-te, aquieta-te. E tudo parou. Ele manteve os discípulos seguros, alimentado. E essa palavra serve para os nossos dias de hoje, irmão. Deus está na nossa vida, mas nós temos as nossas tarefas, as nossas lutas, temos conta para pagar. Às vezes a gente tem que se proteger. Levante o muro da sua casa se você está preocupado, se você mora numa região perigosa, né? Se não está dando o suficiente o que você faz, arruma um outro emprego, faça alguma outra coisa. Porque Jesus não vai garantir para nós, irmão, que vai dar uma vida boa para nós. Sim, querendo Deus operar, nada impede. Ele prepara, Ele toma os corações. O Senhor é o nosso pastor, mas isso não é regra, é exceção, ou seja, Ele fará conforme a sua vontade. Então Jesus Cristo, Ele está ensinando para eles, Ele está explicando, mas como eles ainda não tinham o Espírito Santo, levava todas as coisas pela literalidade, né? Então, irmão, para nós encerrar, voltamos aqui à palavra de hoje, né? O verso da palavra de hoje, que ele diz no versículo 18, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Então, irmão, a igreja hoje, nessa data, nós estamos cumprindo com o mandamento de Jesus Cristo. E quando você estiver comendo o pão, você estiver bebendo o cálice, você está dizendo, Senhor Jesus, estou te esperando. Vou comer e vou beber até o fim da minha vida. Ainda que eu expire, ou seja, eu morra, sem ver a tua volta. Mas eu creio que ainda que eu estiver morto, quando tu vier, tu vai me tirar dos mortos. Tu vai me ressuscitar. Eu verei a tua face vinda no seu reino de glória. E estarei contigo para sempre. Essa é a mensagem de hoje, irmãos, né? Eu peço que vocês já preparem aí o pão, o vinho, e nós vamos dar graças ao nosso Senhor Deus e vamos dar cumprimento à vontade do nosso Pai. Eu vou mostrar aqui embaixo, tá? Coisas simples, irmão, tá? Não se preocupe, ó, um pãozinho simples, né? E o cálice.
Peço que vocês deixam aí. Nós vamos juntos fazer uma singela oração dando graças. Pegue o seu copo, irmão, que está o vinho, e nós vamos consagrar ele ao Senhor. Amado Deus e Pai, estamos agora com o cálice na mão, Senhor, para dar cumprimento à sua vontade e à sua ordenança. Amado Deus, como disse o teu Filho Jesus, e está registrado na tua palavra, esse é o vinho que simboliza o sangue do teu Filho, o sangue do Novo Testamento, Senhor, de um concerto que o Senhor fez com a tua igreja, que hoje está aqui nesta terra, Senhor. E esse concerto, Pai amado, tem validade e terá cumprimento na volta do teu Filho Jesus Cristo, quando vier nos buscar. E hoje, Senhor, com o cálice à mão, a tua igreja em uma só voz te diz, Senhor Deus, Abba, Pai, Senhor, nós estamos aguardando a volta do teu Filho. Amado Deus, nos abençoa, Senhor. Comeremos e tomaremos do pão e beberemos do cálice até que o teu Filho venha. Pai, graças te damos por esta ceia e pedimos a sua bênção sobre este cálice. Tomemos, irmãos. Agora pode pegar o pratinho ou o pão, irmão. Vamos filmar aqui. Amado Deus, agora pois, Senhor, temos à mão o pão, Senhor, que representa o corpo do teu Filho, que entregou por nós, Senhor amado. O corpo que foi pendurado na cruz, crucificado, Senhor amado, para cumprir a sua justiça. Amado Deus, éramos nós que devemos estar ali, Senhor. Nós deveríamos ser mortos e crucificados e ainda por fim lançados no fogo eterno. Mas por tua infinita misericórdia, Senhor, tu nos amou e mandou o que tem de mais precioso no céu, o teu Filho amado, Senhor. Em obediência à sua vontade, ele veio, Pai, entregando-se a si mesmo. Agora, pois, Deus, permita que este pão, Senhor, seja representado o corpo do teu Filho, a qual nós comemos agora, Senhor eterno, dando cumprimento na orientação que ele nos deu. Faremos isso até que se cumpra a volta do teu Filho. Senhor amado, e se a volta do seu Filho não se der quando nós ainda estivermos vivos, se nós já estivermos morrido, comeremos deste pão, beberemos deste vinho até a nossa morte, Senhor, porque cremos que tu nos tirarás da sepultura, Senhor, para ir morar contigo nos ares. Comemos, irmãos. Meus irmãos, cumpre-se aqui a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Participamos como um ato de fé, um ato de obediência à vontade de Deus. Glória a Deus. Repasso agora aqui, irmão, a condução do culto para a nossa irmã Adriana. Deus abençoe a todos, irmã Adriana. Do eterno Deus que ele colocou sobre o seu Filho Jesus Cristo, com a porção do Espírito Santo, que chegando ele no céu, ele nos mandou à terra para nos ajudar, junto com o poder da sua palavra, qual ele nos guia, que continue nos direcionando neste caminho que vai nos levar para a vida eterna. Amém. 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 Graça e paz, meus irmãos. Para todos. Amém. Meus irmãos. Amém. Amém.